Graça e paz, irmãos, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Tua presença, Senhor, está neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos declarar com os nossos lábios que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é aquele que pode todas as coisas, que o Senhor é santo e acima do Senhor não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Por isso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. Receba, Senhor, Senhor, esses louvores, Senhor, a Ti como um aroma suave, Senhor. Receba o nosso coração nessa noite, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dê compreensão da Tua palavra, Senhor. Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a doce voz do Teu Espírito, Senhor. Senhor, que o Senhor fale através da Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que vai ser, Senhor, proclamada nesse lugar, Senhor. E com o coração nós recebemos desde já a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite e fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio 31, versículos 7 e 8. Depois a gente vai para Josué, que fica logo depois desse livro. Amém? Deuteronômio, capítulo 31, versículos 7 e 8. Vamos lá. Então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amém? Agora você vai lá para Josué 1, versículo do 1 até o 9 e depois o versículo 18. Amém? É logo o próximo livro. Depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar.
não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Versículo 18. Agora é o povo respondendo a Josué. Diz assim: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe... pulei aqui. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte. Amém? Sente-se, por favor. Irmãos, eu fiz questão de ler três textos, né? Um pouquinho meio que separado. Primeiro, vamos lá. O tema da ministração é: o Senhor que não nos abandona é o mesmo que nos dá graça para viver. Amém? O Senhor que não nos abandona é o mesmo que nos dá graça para viver. Primeiramente, Deuteronômio que a gente leu, Moisés fala diretamente a Josué diante do povo. E ele fala, eu vou só pontuar para vocês verem coisas semelhantes do que acontece quando Deus fala com Josué e o que o povo fala também com Josué. Então, Moisés, quando fala diretamente para Josué, ele dá essas recomendações. Seja forte, seja corajoso. O Senhor, ele vai adiante de você, ele vai estar com você, ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar. Não tenha medo e nem desanime. Isso foi o que Moisés falou para Josué diante de todo o povo. Agora vem o Senhor. O Senhor fala agora diretamente a Josué. E aí ele diz, primeiro ele dá uma notícia. Qual é a notícia que ele dá? O Senhor dá para Josué? Qual é a notícia? Moisés está morto. E aí o que ele fala? Fica aí, tem uma semana aí de folga para ti, lamentando, porque afinal de contas Moisés era uma pessoa muito importante. Não, o que ele diz? Prepare-se, levante. Deus não deu nem tempo. E aí ele fala, levante-se, prepare-se, porque tem uma missão para você, vocês vão atravessar o Jordão. Depois ele fala, tem uma promessa. Ele diz assim, eu vou dar a terra que eu prometi ao povo. Deus fala que tem uma promessa. Depois ele diz assim, ninguém te poderá resistir, Josué. Será que é porque Josué era muito bom? É porque o Senhor estava com ele. E o Senhor nunca é derrotado. Por isso que ninguém poderia resistir a Josué. Amém? Depois Deus fala para ele, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E aí ele segue as mesmas palavras que Moisés falou. Seja forte, seja corajoso. Depois ele diz, cuidado para fazer conforme toda a minha lei, ou seja, seja obediente à minha palavra. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, não aparta da tua boca esse livro da lei, ou seja, não deixa de falar da minha palavra, mas estuda, medita nela dia e noite. Para quê? Para que você seja bem-sucedido. E aí depois ele fala, para cumprir fielmente o que está escrito, ou seja, viver de acordo com a palavra. E depois Deus fala de novo, o Senhor fala para Josué,
3 vezes: seja forte e corajoso. Na segunda vez ele fala: seja forte e muito corajoso. Na terceira vez ele fala assim: eu não te mandei, não te ordenei, seja forte e corajoso. E aí no final ele diz assim: o Senhor, o Deus de Moisés? Não, ele fala: o Senhor, o seu Deus. O seu Deus estará com você por onde você andar. E aí a gente viu no versículo 18 que o povo fala a Josué: seja o quê? Forte, corajoso. Irmão, Deus quer falar com você hoje. O que você acha que Deus quer falar com você hoje? Seja forte e corajoso, irmão. Seja forte e corajoso, mas Deus vai falar mais ainda com você. Amém? Então eu vou iniciar aqui. Isso é só para vocês se situarem na palavra, tá bom? Agora vamos começar. Quem foi Josué? Quem era esse homem aí que Deus chamou ele? Josué, o nome dele significa Deus é salvação. Josué, ele nasceu no Egito, na época da escravidão. Ele foi o quê? Colaborador de Moisés. Ele sempre estava próximo de Moisés. Sempre aprendendo quando Moisés veio para libertar o povo. Mal ele sabia que ele ia ser o sucessor de Moisés, né? Ele também era corajoso e valente. Por que eu digo isso, que ele era corajoso e valente? Porque ele foi um dos 12 espias a avistar a terra. E quem foi dos 12 que trouxe as boas notícias? Quem foi? Só 2. De 12, só 2 trouxeram boas notícias dizendo: nós vamos conseguir, o Senhor está conosco e a gente vai conquistar essa terra. Quem foi que falou isso? Josué e Caleb. Então Josué foi um desses 12 espias. Ele olhou, tinha gigante, tinha não sei o quê, mas ele olhou e disse assim: o Senhor está conosco. Os outros 10 estavam lá com medo. Não dá, tem muito gigante, não tem condições. Mas ele olhou para quê? Para a terra e disse: olha, aquela terra foi a que o Senhor vai dar a nós. Vamos conquistá-la. Josué também foi alguém que foi liberto da escravidão e transformado para viver a vontade de Deus. Ele se posicionou em um dos textos do livro de Josué, ele se posiciona e diz assim: olha, se vocês quiserem adorar outros deuses, vocês vão, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué também acreditou na promessa de Deus. Deus havia prometido essa terra desde o início. E olha só, para sua surpresa, se você ainda não sabe, os únicos que entraram na terra prometida, que mana leite e mel, foi Josué e Caleb. O resto, toda aquela geração ficou no deserto. Ele e a família dele entraram, desfrutaram da promessa de Deus, porque eles acreditaram. Eles acreditaram na promessa do Senhor. E aí ele estava preparado para viver os planos de Deus. Ele era alguém, né? Moisés está morto. Ai, meu Deus, Senhor, e agora o que será? Prepara-se. Você vai atravessar agora o Jordão. Só tem o Jordão na tua frente agora. E aí ele se levantou. E aí, irmãos, e você está preparado para viver os planos de Deus? E o que tem a ver essa história com a minha vida, com a sua vida? Diga comigo, tudo. Tudo, irmão, tudo tem a ver com a nossa vida. Se você compreender essa palavra e abrir o seu coração, você não vai ser mais o mesmo. Amém? Então, primeiro ponto, vamos lá. Conhecendo a promessa. Irmãos, havia uma promessa. Moisés falou dessa promessa. Olha, Josué, você vai
conduzir esse povo à terra que o Senhor prometeu. E tem outras descrições que a terra era boa, a terra que emana leite e mel. Irmão, imagina, para quem está no deserto, irmão, uma terra que emana leite e mel é maravilhoso. É maravilhoso. Só que, irmãos, se aquela terra que emana leite e mel era maravilhoso, imagina agora, irmão, você tem uma promessa. Eu tenho uma promessa. Existe uma nova Jerusalém preparada para os filhos do Senhor. Amém? Existe uma nova Jerusalém para você. Preparada para você. O que Jesus diz? Eu vou preparar morada lá para vocês. Vocês vão vir comigo. Apocalipse fala sobre essa nova Jerusalém. Nós vamos viver com o Senhor. Fala sobre as ruas de ouro. Então existe uma promessa. E o mesmo Deus que cumpriu a promessa no passado, irmão, ele vai cumprir. Amém? Então lembre-se, você tem uma promessa. Você vai viver com o Senhor. Amém? Outra promessa que Deus falou para Josué. E isso é bem forte, irmãos. Ele diz assim, ó. O Senhor estará com você, nunca te deixará e nunca te abandonará. Jesus diz também lá em Mateus, no final, ele diz assim, ó. Eu estarei com vocês, convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, Deus está conosco. Amém? Isso é uma promessa real. Real. Porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é vivo. Ele não é morto. Amém? Ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia ainda diz assim que Jesus diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar quem com vocês? O Espírito Santo, o Consolador. Porque ele vai nos guiar a toda verdade. E ele vai nos convencer do pecado. Então, a gente tem o Espírito Santo. A gente tem o próprio Deus habitando dentro de nós. Também nós temos a graça de Deus. Eu estou tentando ver... Sempre você vai observar que eu vou estar fazendo um paralelo ao que Deus falou para Josué naquela época e ao que a gente vai viver, ao que a gente está vivendo. Nós temos o Espírito Santo, amém? Nós vivemos agora pela graça. O que é a graça? É o sacrifício vivo de Jesus. É o favor de Deus imerecido. É um presente dado todos os dias para você. Amém? Então, a graça de Deus, que não é uma graça barata, porque custou sangue do Filho único de Deus, ela é capaz de fazer você viver de maneira sensata, justa e piedosa. Lá em Tito diz que a graça de Deus te educa a viver de maneira correta. Amém? Então você tem isso, você tem o Espírito Santo, você tem o Senhor dentro de você e você tem uma promessa. Olha, o que Jesus falou? Eu vou, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então existe uma promessa. E aí ele fala, ainda tem o que, irmãos? Nós temos a palavra. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. A palavra de Deus nos vivifica e produz em nós o quê? Fé. Fé. Então, ele diz assim, olha, você vai conduzir esse povo para herdar. A terra já foi dada, irmãos. O que eles precisavam? Conquistar. Deus já tinha dado. A terra é de vocês, olha, daqui para ali, Deus deu para eles. Agora eles precisavam
conquistar. Mas foi um dado assim, toma. Não. Ia vir o quê? Batalhas. Você vai conquistar. E aí ia vir 2 batalhas. E foi isso que aconteceu. Só que aí Deus fala algo interessante. Primeiro a gente conheceu a promessa. Tem uma terra. Nós temos a Nova Jerusalém. Amém? Agora a gente vai conhecer as ordens que Deus estabeleceu para alcançar essa promessa. Olha o que Deus fala para Josué. É o segundo ponto. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, porque Deus nunca perde uma batalha, porque Deus está com Josué. Por isso que ninguém poderia resisti-lo. Mas a força e a vitória não estavam em Josué, estavam no Deus que ele ia servir e obedecer. Então, o fato de Deus estar com Josué, irmãos, é a garantia da vitória. O fato de Deus estar com você é a garantia de você vencer. Porque ele venceu, nós também venceremos. Acredite, irmãos, que Deus é todo-poderoso. Ele pode tudo. Sara uma vez riu, né? E o homem disse assim: acaso pode alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível. Aquele que dá ordem às coisas que não existem para as coisas que tornem a existir. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Aí o próximo, o que ele diz assim? Deus fala, como eu falei para vocês 3 vezes, seja forte e corajoso. Ou seja, o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Seja forte. Não será fácil, mas seja firme. Seja forte. Permaneça em mim. Amém? Seja forte. Não porque você é bom. Não, seja forte, porque o Senhor está com você. Seja corajoso. Por quê? Para que você vença os seus medos. Porque senão, se Josué não fosse corajoso, ele ia olhar para aquela terra e ia dizer: olha, mano, só tem gigante lá, eu não vou nem chegar lá perto. Ele ia fazer igual os 10, retroceder. Mas com a coragem que vem do Senhor, ele disse: não, vamos conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. Ele acreditou nessa promessa. Outra coisa que ele falou: tenha cuidado para obedecer a palavra de Deus. Não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Estudá-la, ou seja, meditar de dia e de noite. Irmãos, todas as vezes que nós nos desviamos da palavra de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Por isso que era importante Josué obedecer fielmente essa palavra. E ele fala que muitas pessoas, é bom para a gente gosta, olha, os seus caminhos serão prósperos. Mas os seus caminhos serão prósperos. Você vai ser uma pessoa próspera. Por quê? Se você praticar fielmente a palavra de Deus. Está totalmente vinculado. E a prosperidade, irmãos, não necessariamente está na riqueza material. A prosperidade, irmãos, está em ter o próprio Deus com você. É o que te garante paz diante de qualquer situação. É a presença dele. Outra coisa que ele diz é: não se apavore, não tenha medo do que você vai enfrentar. Eu estou com você.
E aí ele diz assim: não desanime, nem te espante. O Senhor, o seu Deus, irmãos, isso faz toda a diferença. Deus não ia apenas estar com Josué para garantir as vitórias para ele, mas Deus ia ser o Deus de Josué. Sabe aquele relacionamento profundo que havia entre Moisés e Deus? Agora ia ter um relacionamento profundo entre Josué e Deus. Ele ia começar a ouvir a voz de Deus, ouvir os comandos de Deus. E assim a nossa vida. Nós precisamos estar com ouvidos atentos ao que o Senhor está falando conosco. E muitas vezes está falando através da sua palavra. Irmãos, quem está falando com Moisés, com Josué, é Deus. É Deus. E aí, por que eu fiquei pensando, por que Deus falou 3 vezes, seja forte e corajoso? Seja forte e corajoso. Eu coloquei aqui. Você colocou, irmão Júnior? Conseguiu, não? Me avisa aí quando conseguir. O seu Deus faz total diferença. Deus não quer apenas estar com você, Ele deseja algo mais profundo no relacionamento. Josué não estava apenas com o Deus de Moisés, agora Deus era o Deus de Josué. O Senhor deseja ser o seu Deus, aquele que governa a sua vida. Amém? Deus quer governar a sua vida. Primeiro, seja forte e corajoso. Para quê, Josué? Para você conduzir esse povo a herdar a terra. Seja forte e corajoso para conquistar a terra, para enfrentar o que vai vir pela frente. Segundo, seja forte e corajoso para quê? Para obedecer fielmente a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós colocamos diante de situações que as pessoas vão querer que a gente queime os nossos princípios ou negocie os nossos princípios. E o que a gente precisa ser? Forte e corajoso, para não negociar. Amém? Seja forte e corajoso. E o terceiro, para evitar com que o medo e o desânimo te façam desistir. Então, Deus falou 3 vezes para ele, seja forte e corajoso. E agora Deus fala para você, seja forte e corajoso, filho. Para quê? Para você permanecer firme e você ir para a terra que eu mesmo já conquistei para você. A Nova Jerusalém. Seja forte e corajoso para quê? Para viver a minha palavra fielmente. Seja forte e corajoso para quê? Para não desistir dos meus caminhos. Não desistir diante das batalhas, diante das dificuldades da vida. Seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque eu não desisto de você. Porque eu não te abandono. E eu nunca vou te deixar. É isso que o Senhor está falando. Agora, vou para o terceiro ponto, que é algo interessante, que eu achei importante pontuar. Porque o que aconteceu? Deus fala para Josué que ninguém vai poder resistir a ele. Ou seja, ele não vai ser derrotado. Mas o que acontece na cidade de Ai? O que acontece? Josué é derrotado. Que pode? Mas Deus não falou que ele ninguém ia poder resistir a ele? E aí? Mas você sabe por que Josué foi derrotado? Não só Josué, todo o povo, né? Foi derrotado por causa da desobediência de um homem chamado Acã. Deus falou que não era para pegar absolutamente nada de Jericó. Nada. E este homem resolveu sozinho guardar uns ouros. E o que Deus falou para Josué? Obedece fielmente a minha palavra.
Não te desvia dela. E aí, por causa do pecado de um homem, todo o povo sofreu a consequência. O povo foi derrotado. E aí, então, descobriram, pediram perdão a Deus e na segunda batalha, eles venceram. Entendeu? Então, a desobediência traz sérias consequências. Josué e todo Israel perdeu. Como eu falei para vocês, todas as vezes que a gente se desvia de praticar a palavra de Deus, nós estamos fadados ao fracasso, à derrota. Deus nunca perde, irmãos, nunca perde. Mas Ele permite que você colha as consequências da sua desobediência. Porque Ele já deu a sua palavra. Porque Ele te instruiu. Porque Ele habita dentro de você. Porque Ele te diz. Então, não ande sozinho. Deus está vendo tudo. Longe de Deus e da sua palavra, certamente perderemos. E quem será afetado? Você acha que é só você que vai ser afetado? Só eu? Se eu pecar? Não, irmão. O corpo é afetado. Experimenta bater o teu dedinho. Semana passada, eu acho, eu bati o meu dedinho, mas assim, eu estava andando, bati assim na cama, menino, ficou tudo roxo assim. Eu falei, meu Deus do céu. Até pensei que tinha quebrado, mas não estava doendo, mas foi um baque assim, mas incomodou. Que não dava sapato, tinha que andar de sandália e não sei o quê. Então, irmão, nós somos um corpo. Se você não está bem, a gente vai sentir. Amém? Então, a gente precisa ser forte e corajoso. Próximo ponto, o 4, diz assim: posicione-se diante da vida. Irmãos, a vida, e isso é bom que já foi pregado, foi falado, na verdade, foi ensinado na escola dominical, já foi louvado, né? A vida, irmãos, ela não é fácil. E Jesus nunca pregou facilidade. Pelo contrário, irmãos, as palavras de Jesus até geram um desconforto na nossa natureza humana, que está completamente inclinada para o pecado. Carne versus espírito. Então, irmãos, não foi fácil nem para o Filho de Deus. Imagina a gente. As palavras de Jesus, vou trazer algumas palavras para você pensar. Aquela que todo mundo já ouviu. No mundo vocês vão ter? Falou que ia ser fácil? Ia ser tudo entregue na sua mão de mão beijada? Não, o que Jesus falou? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, que significa tenham coragem. Porque eu venci a uma promessa. Amém? Jesus também falou assim o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Me diz aí, que é confortável ouvir isso? Negar as suas próprias vontades? É algo que a sua carne gosta? Não. Então seja o quê? Forte e corajoso para negar a si mesmo. Seja forte e corajoso. Outra coisa que Jesus falou, olha, se alguém te bater numa face, ofereça a outra. É confortável, irmãos? É confortável engolir sapo? Não, né? Mas seja forte e corajoso. Ofereça a outra face. O que Jesus falou também? Ame e perdoe os seus inimigos. Quem gosta de amar inimigo aqui? A sua carne gosta? Não. Mas seja forte e corajoso para amar seus inimigos. Por isso que no tópico 2 eu falei, Deus estava falando para Josué, seja forte e corajoso para obedecer fielmente essa palavra. Não te desvia dela. Outra coisa, irmãos, na Bíblia também,
diz que muitas pessoas estavam diante de dificuldades e de causas impossíveis. Mulheres estéreis, doenças, a própria morte, né? Lázaro morreu, Jesus apareceu depois de 4 dias, né? Então, só que tem algo interessante, irmãos. Deus não falou que ia ser fácil, mas uma coisa ele falou, que ele estaria conosco todos os dias até o fim, até a consumação do século. Então, Deus sempre esteve e sempre está presente, atuando com milagres extraordinários e manifestando a sua glória e poder. É esse Deus que nós servimos. Ele traz à existência aquilo que não existe. Olha, ele fala para Josué assim, ó, ei, Moisés morreu, levanta-te, você vai atravessar agora o Jordão. Como é que eu vou atravessar o Jordão com todo esse povo? E detalhe, eles vão atravessar um rio, e eles atravessaram um rio a pés a seco. É a manifestação da glória e do poder de Deus, irmãos. Irmãos, é esse Deus que a gente serve. Seja forte e corajoso para desfrutar do sobrenatural de Deus, porque quando Deus quer, quem vai poder impedir? Amém? Então, não se deixe enganar por esse mundo e as suas falácias. Posicione-se, seja forte e corajoso para enfrentar as batalhas diárias. Deus está com você e isso é o principal que você precisa para vencer. Deus está com você. O mundo hoje em dia é só Instagram. As pessoas só mostram a parte boa da vida delas. E aí tu olha, mano, é uma facilidade, é carro, Ferrari, não sei o quê. É uma facilidade, parece que cai do céu. Mas ninguém sabe como é a vida no íntimo. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então, irmãos, não se engane. A vida não é fácil. Mas o Senhor está conosco todos os dias. Por isso, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E é interessante porque Moisés fala para Josué isso, seja forte e corajoso. Deus fala 3 vezes para Josué, seja forte e corajoso. E o povo fala para Josué, seja forte e corajoso. Antes de finalizar, essa ministração surgiu no meu coração, que Deus não nos abandona. Antes da minha filha pegar Covid, que virou uma pneumonia, que teve um derramezinho pleural, e ela teve que ficar internada no Natal, no hospital. E eu falei, meu Deus, em um dia mudou toda a tua vida. Tu estava com planos para o Natal, para passar com a família, e de repente acabou tudo. Não vai. E o pior, ela ainda pegou Covid, então ela não podia receber ninguém. Era só eu e ela, e o pai dela ia às vezes, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Sabe quando tu fica assim meio... Só que o que vinha no meu coração era essa palavra. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Aí, tá. Aí a gente estava num quarto que a gente podia ver pelo menos a rua. Então dava uma sensação de que tu estava num ambiente assim, né? E as pessoas, quando entravam no quarto, elas tinham que trocar a roupa lá. Então, a do Covid, né? Então, parecia que tu estava com uma coisa absurda, né? Uma coisa horrível. E aí eu falei, meu Deus do céu. Mas tá bom, bora lá. E aí, os médicos davam uma esperança, né? O primeiro que disse que ia internar ela, disse, ela vai ser em 2 dias. Depois o outro, não, é 7 dias no mínimo, 7 a 10 dias. Eu falei, meu Deus. Aí, depois, enfim, ela ficou 5 dias, mas ela passou o Natal lá, né?
Aí aconteceu um problema, a gente já estava num quarto bom, né? Aí ainda aconteceu um problema que levaram a gente para um outro quarto, problema no ar-condicionado. Aí eu falei, meu Deus, agora eu estou num calabouço, porque a gente estava num quarto que só dava para ouvir o coisa do ar-condicionado. E as enfermeiras falando, porque era de frente para o bloco de enfermagem. Aí eu estava sentada na minha cadeira. Aí eu falei assim, sentada lá na cadeira. Aí eu disse, eu não vou murmurar, porque Deus, o principal, o Natal é Jesus, né? A gente lembra de Jesus, do nascimento de Jesus. Ele está aqui comigo. E o que eu vou reclamar desse quarto? Se ele não tinha nem onde nascer. Ele nasceu numa manjedoura. E o que eu vou ficar reclamando? E a minha filha estava evoluindo bem. Mas assim, tua vida em um dia muda tudo. Mas era ruim. Não vou dizer que era confortável. Eu queria passar Natal com a minha família. O Isaac não podia ver a irmã. Eles ficavam nessa coisa, né, de ver falar pela videochamada. E a gente ficava vendo as fotos das famílias e todo mundo celebrando o Natal e a gente, eu e ela lá e ninguém podia nem entrar. Mas, irmãos, eu não fiquei assim desesperada, eu não fiquei triste. Eu fiquei com a palavra dentro do meu coração que dizia, eu não te abandono. Então, isso aí foi suficiente. Eu falei, eu precisava dessa palavra. Eu não sabia que eu ia viver isso, mas Deus já tinha me dado uma palavra. Amém? Assim é a nossa vida, irmãos. De um dia para o outro, muda tudo. Parece que foge tudo do controle. E tu tá lá quase afogado. De repente, vem a mão de Jesus, ó. Levanta, passou. Porque nada é impossível para Ele. Então, hoje é um dia que Deus quer levantar você. Ei, sabe aquele chacoalhão? Só aqui, ó, foram 3, 4, 5 vezes. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Sabe aquele chacoalhão? É isso que Deus quer fazer com você hoje. Levante-se. A vida não é fácil, mas você não é um derrotado. Você é o filho de um rei. O seu fim não é aqui. A vida não para nessa terra aqui. O mundo, ele jaz no maligno, ele é cheio de pecado. O mundo não tem nada de bom para oferecer, irmãos. Mas Deus te deu uma promessa. E Ele vai cumprir essa promessa. Assim como Ele cumpriu na vida de Josué. E olha como é interessante. Depois eu fiquei parando para pensar. Josué viveu no tempo da escravidão. O Egito representa o quê? O mundo. O tempo em que a gente não conhecia Jesus. Aí depois ele passa para onde? Para o deserto. Onde ele é preparado. E é isso que acontece na nossa vida. A nossa vida é cheia de desertos, batalhas, vencendo e vai, e sendo aperfeiçoado. Sabe por quê? Por que a gente é aperfeiçoado no deserto, nas provações? Por quê, irmãos? É para que a mente escrava seja transformada para uma mente livre. Para que você e eu entenda que nós somos filhos de um rei. Para que eu e você entenda que a nossa mente tem que ser celestial, pensar nas coisas da onde? Do alto, irmão. E como é que isso muda, irmão? Na batalha, no deserto, vendo a manifestação do poder de Deus, Deus nos ensinando, falando conosco. Em Oséias, Deus fala assim, ó, eu vou levar ela no deserto e ali eu vou falar o coração dela. É porque, sabe por quê, irmão? No deserto a gente não tem controle de nada. Tá tudo sem controle. E a gente depende só de quem? Do Deus Altíssimo. Então, irmão, eu queria que você se levantasse aí no seu lugar. E hoje, Deus quer falar para você isso, igreja.
E eu quero que você repita aí no seu lugar. Fale para você mesmo, fale para o seu coração. Fale alto, irmão, fale alto para que você ouça. Amém? Hoje o Senhor diz à igreja, leia comigo, seja forte e corajoso. Existe uma promessa. Eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Nunca te abandonarei. Eu sou vencedor. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar.